Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Melina Juraski, né? Aqui a gente tem feito mais bate-papo e gameplay nos últimos tempos, né? Mas volta e meia a gente está trazendo algum conteúdo assim mais temático, por assim dizer, né? Então, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Como eu disse, meu nome é Melina Juraski, escreve Juraski. Não é igual ao do filme dos dinossauros, mas as pessoas gostam de brincar com isso, né? Eu sou geógrafa e sou game designer na Assembly Game Studio, é por sinal onde eu estou, né? Eu também participo do canal Nerds de Esquerda e do coletivo Autogíria TV, que reúne mais uma dezena de canais ali anarquistas no YouTube. Sim, este é um canal nerd, porém anarquista. Bom, hoje a gente vai falar sobre mangakás, mais especificamente sobre mangakás e crimes, e mais especificamente ainda sobre um tipo de crime que é o que envolve menores. Tá? É um assunto um pouco pesado, mas alguém tem que falar. E vai ser eu. Bom, eu gosto muito de mangá anime, né? Eu já fiz muitos eventos de mangá anime. Eu mesma sou roteirista de fanzine, estilo mangá, fiz muitos. E, digamos assim, eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui sobre mangá anime, os que eu mais gosto, os meus favoritos, né? Mas, é, enfim, não é só alegria esse universo como muita gente pinta, né? Digamos assim, esses mangakas, eles criam muita coisa boa, eles criam, digamos assim, universos maravilhosos e tudo mais, mas eles são pessoas, e como pessoas, eles às vezes cometem alguns deslizes, por assim dizer, né? Então a gente vai conhecer alguns casos, né, envolvendo autores de mangás e também entender de onde essas coisas vêm, né? Porque eu sou geógrafa, então eu tenho obrigação moral, né, de não simplesmente fazer uma análise superficial, e também trazer, porque tudo está conectado, né? Os mangakas, eles estão inseridos numa determinada sociedade, que é a sociedade japonesa. A gente também, não adianta só a gente falar, os mangakas isso e aquilo, e a gente não abordar, né, essa sociedade e explicar por que isso acontece, né? Porque isso é tão comum e da onde isso tudo vem, né? Então, enfim, antes de seguir, eu quero pedir a vocês, né, que deixem um like, clica no sininho, se inscreve no canal, né? E se no final do vídeo vocês gostarem, se puderem, recomende para seus amigos, né? Eu vou ficar bem feliz, bem agradecida. Também convido vocês a conhecer o canal Nerds Esquerda, que nós fazemos lives a cada 2 semanas, falando de notícias desse universo, geek, otaku, nerd, whatever, como vocês quiserem chamar. Também falando de tecnologia, falando das IA, falando de todo esse universo, né? Tech e cultura pop. Então, enfim, bora lá que é bastante coisa que a gente vai tratar hoje. Então vamos começar do começo, vamos começar digamos assim, do famosão, né? Quem é o famosão? O famosão é o Nobuhiro Watsuki. Quem conhece Nobuhiro Watsuki? Ele é o mangaka, autor do Samurai X, né? O original é Rurouni Kenshin, um mangá que eu gostava muito, é um anime que eu consumi muito, assim, na minha adolescência, assim, por assim dizer, né? Passava aí no Brasil, foi exibido, acho que na Globo, mas eu assisti mais no Cartoon Network. E eu lembro de várias tardes, assim, ou assistindo Rurouni Kenshin, tomando café da tarde, quando eu ainda era adolescente. Bom, meus pais me sustentavam. Então eu tinha. Esse aqui me doeu muito, porque eu tinha excelentes memórias, eu tinha boas memórias dessa história. Eu colecionei todos os mangás, eu era uma fã ávida de Rurouni Kenshin. Quando eu descobri isso aqui, pegou. Então, qual que é a treta, né? O Nobuhiro Watsuki, na época que ele estava fazendo aqui na matéria aqui do Omelete, tá? Essa matéria de 2022, tá? Então, assim, vocês compreendam que talvez alguma coisa vai estar desatualizada e tudo mais, mas eu achei muito boa essa matéria, tá? É o meu hábito, eu gosto de ler matérias e ir comentando em cima dos assuntos, que eu acho que fica mais fácil. Realmente eu passar uns 3 dias só fazendo um mega roteiro ali, e às vezes não sai tão bom. Então, quando em 2017 ele estava trabalhando nesse arco, o arco de Hokkaido, né? Aquele escrito errado, é escrito Hokkaido. É o arco de Hokkaido do Samurai X. Ele tava bombando, né? Aquela coisa. Ele sempre bomba, né? Então tava bombando e tudo mais. Então já tava para ser lançado novos filmes e o mangá tava vendendo muito bem. Só que nesse ano, lá em novembro desse ano, a polícia descobriu, né, que o autor ele tinha uma quantidade de material pornográfico com menores de idade, assim, não é pouca coisa, sabe? Era muito mesmo, a ponto de, assim, você claramente você olha, a polícia olhou e pensou, esse cara pode ser que ele seja até um distribuidor disso, sabe? Ele negou, né? Como ele é um cara famoso, enfim, tem dinheiro, o
que ele fez? Ele pagou uma multa, tá? Ele pagou uma multa. Então lá eles encontraram lá muito material, DVDs com vídeos de adolescentes nuas, né? Aí ele deu uma desculpa lá, que alguma coisa ali era para ajudar ele a desenhar. Essa desculpa é toda hora esses caras dão esse tipo de desculpa, né? Mas ele tinha muita coisa lá mesmo, muita coisa mesmo. A matéria aqui do Omelete, ela tá pegando leve, ele tinha umas coisinhas além disso aqui, tá? É, mas eu não encontrei, assim, eu não tinha uma matéria que era um pouco mais completa, mas assim, acho que a gente nem precisa trazer isso aqui diretamente, que vocês sabem, né? Vocês conseguem imaginar que tipo de material além que ele tinha. Não era nada tão simples assim. Bom, e aí o que acontece? Nessa época, a publicação dele, né, o arco de Hokkaido no Rurouni Kenshin foi interrompido pela Shueisha, né, que é a editora responsável. Também foi interrompido em outros países, né? E aí, no que aconteceu? No final, ele pagou uma multinha, que para ele é dinheiro de pinga, né? Dinheiro de saque, né? Dinheiro de saque. 200 mil ienes, que aqui em 2022 era 10 mil reais, eu não sei quanto é hoje. E depois disso ele pagou, aí tudo voltou ao normal, o mangá voltou a ser relançado, saíram os filmes, saiu live action no cinema japonês. Inclusive fez muito sucesso, tudo bombou pra caramba, né? E isso aqui ainda, aqui ele estava anunciando, eles estavam anunciando aqui que o novo anime, que já foi lançado, que inclusive já tem bastante tempo que está sendo lançado, né? Que é o remake, né? De Samurai X pelo Liden Films, que é o mesmo estúdio do Tokyo Revengers, acho que do Jojo, se não me engano. O Jojo não tenho certeza, mas eu sei que do Tokyo Revengers e do Terraform Mars. É a Liden Films que faz. Bom, e aí o que acontece, né? Aí a franquia do Samurai X, né, fez aniversário, então teve um monte de homenagem no Nobuhiro Atsuki, né, por parte dos coleguinhas, né? Deram diversas homenagens para ele, falaram quanto ele é um cara foda, ele é um cara legalzão, e quanto a obra dele influenciou positivamente a vida deles, né? Então fizeram um monte de depoimento positivo, e ficou por isso mesmo, porque o cara era muito famoso, né? Ele não tem nenhuma prova dele ter tido contato com menores ou coisa do tipo. O que eles conseguiram pegar foi material pornográfico mesmo. Ele tinha muito, muito, né? E ficou por isso mesmo. Ele é um cara muito famoso já, tudo mais. Ninguém ia cancelar alguém tão famoso assim no Japão, né? Aqui eu não sei. Bom, vamos para o segundo caso. Esse aqui é do roteirista do Act-Age, o Tatsuya Matsuki, né? Esse caso aqui já é um pouquinho mais pesado, né? Esse mangá Act-Age, ele estava fazendo bastante sucesso na Shonen Jump, né? A Shonen Jump, ela é da Shueisha, tá? Pra quem não sabe. E contava uma história lá de uma garota que quer ser uma atriz, o sonho dela é ser uma grande atriz, tudo mais, tal, tal, tal. Esse mangá já estava sendo licenciado para outros países e provavelmente já ia receber um anime, né? Aí isso foi até, acho que 2020, deixa eu ver aqui, 2020, e apareceu denúncia, né, de que o roteirista, ele tinha sido preso. O cara é foda, né? Ele assediou uma estudante colegial entre 12 e 15 anos, né? E o cara tocou de forma indevida no corpo dela e tentou fugir de bicicleta. Bicicleta, sabe? Igual os caras que roubam celular aqui em São Paulo, só que em vez de roubar celular, ele fez outra coisa. E as câmeras de segurança identificou ele, né? E aí parece que ele já tinha outros, né? Outros assédios semelhantes já também foram registrados, ele acabou confessando o crime. Então não foi um caso só, digamos assim, era de praxe, era um métier, né? Uma coisa que ele fazia constantemente, né? Fazer esse tipo de crime, né? E aí o que aconteceu? Aqui ele está citando um outro cara, que é o Shimabukuro, que eu já vou falar dele, tá? Mas aí o Act Age foi cancelado na Shonen Jump, não teve final nem nada, né? A editora lançou o pedido de desculpas e, e também apoiaram o desenhista, porque assim, você tem um roteirista, tem um desenhista, né? Então, o desenhista não tem culpa do roteirista, não, né? Não vale nada, né? Não vale merda nenhuma, né? Enquanto pessoa, né? E daí até todos os países que estavam publicando, né? Eles também cancelaram e tiraram menção do título no catálogo. Mas esse não é o final da história, a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Agora eu vou falar agora aqui do Kenya Suzuki, o autor do Oshiete Gaoko-chan. Esse cara aqui, puta. Esses caras são foda. O que acontece? Esse cara aqui no finalzinho de 2021,
Ele foi preso pela polícia, né? Ah, chegou a ser publicado no Brasil, o Chiete Galcotion. Eu nunca vi porque eu parei de comprar mangá no brasileiro há muito tempo. Falei na internet mesmo, alguma coisa. Ele chegou a ser preso por posse e importação de pornografia infantil. Aí, de acordo com as notícias locais, foram encontradas com ele 6 coleções com fotos enviadas do exterior. Ele falou que tinha interesse em adquirir isso. Ele confessou que tinha interesse em adquirir material pornográfico, né, com criança estrangeira. Afinal, isso seria difícil de conseguir no Japão. A polícia também realizou uma busca na casa dele e encontrou dezenas de livros com conteúdo de isso, né, pornografia infantil. Aí, a obra dele, cara, era publicada desde 2014. Olha só, na história acompanhamos o dia a dia de 3 amigos adolescentes, um otaku, uma recatada e uma garota com mais atitude. Sobre elas comentam coisas sobre suas vidas pessoais. Né? E, enfim. Aí tá, tem esses 3 casos aqui. Os outros casos que tem aqui nessa matéria é tipo evasão de divisa, tipo, pagou imposto, coisas assim, coisas bem mais leves, por assim dizer. Tá, e agora a gente vai entrar no. Agora a gente tá num negócio mais pesado, né? Então, isso aqui já é recente, aconteceu isso aqui esse ano, tá? Sobre a editora de mangá Shogakukan, tá? Shogakukan é uma das grandes do mercado japonês. Ela tem uma plataforma online chamada Manga On. E essa treta aqui é monstro. Essa treta é monstruosa. Teve um mangá que foi cancelado chamado Joji Kamen, né? Que é do Shoyushi Yamamoto. Já foi algum tempinho que foi cancelado esse mangá, tá? Porque esse cara, ele foi professor, ele trabalhava como professor há uma década e ele se envolveu com uma aluna de 15 anos. Ele mantinha relação abusiva com a menina e ele foi preso em 2020 até porque o que o cara fazia? Ele tinha registros em vídeo dessas relações, tá? Com essa menina. Então, na época, ele estava lançando um mangá chamado Daten Sakusen, que estava fazendo bastante sucesso. Esse mangá estava bombando na época e foi cancelado. E olha como eles são, né? Então aqui a matéria falando aqui, né? Os leitores de Daten Sakusen não ficaram sabendo dessa história. Afinal, o título foi interrompido por motivos pessoais, né? Que pintou um clima, né? Os motivos pessoais. Então, o caso enrolou um pouco mais, o roteirista pagou uma multa e a vítima sofreu graves transtorno psicológico decorrendo do abuso. Óbvio, né? Com certeza. Então, o julgamento terminou agora, em fevereiro de 2026. E aí foi amplamente divulgado pela mídia japonesa. Só que, o que foi a treta? A Shogakukan, ela na época interrompeu esse mangá do cara, mas o cara, digamos assim, voltou a trabalhar lá. Voltou com um pseudônimo. Então ele foi mandado embora, depois a Shogakukan readmitiu ele, sem que ninguém soubesse, entendeu? E aí quem fez a denúncia, né? A pessoa que foi uma das pessoas que fez a denúncia foi a desenhista do mangá, a Eri Tsuruyoshi, né? Uma mulher, né? E ela não sabia. Os caras não falaram para ela que ela estava trabalhando com um cara que foi preso, né? Por abuso de menor. Imagina a situação, né? O que importa é o dinheiro, né? O que importa é o dinheiro, então dane-se, né? E aí esse cara voltou, tava trabalhando ali, e o mangá novo dele tava ali, fazendo sucesso, né? Até que ela botou a boca no trombone, e aí outros mangakas ficaram em choque, né? Ficaram revoltados com a situação. Curiosamente, ninguém ficou com a do Nobuhiro Atsuki, né? Mas desse cara ficaram. Então, aqui ele fala aqui, né, que vários mangakas digamos assim, se manifestaram, né, contra. Então, o autor de Frieren, de Mob Psycho 100, o Oni, né? O Oni foi, acho que um dos que mais vários assim usaram os Twitter, né, para reclamar disso, né, para comentar disso. A Rumiko Takahashi, né, que pô, acho que é a maior autora mulher de mangá que existe, né? Então, assim, todos eles exigiram que retirassem os mangás deles dessa revista Oni, desse catálogo online, né? E se não, porque por conta do cara ainda tá lá, o cara tá publicando com outro nome, né? O cara simplesmente começou a usar um outro nome e eles recontrataram o cara, né? Então, eu fiquei muito surpresa. Eu acho que as coisas pode ser que estejam mudando no Japão. Não sei. Não sei, mas pode ser que estejam mudando.
Então, depois de todas essas críticas, né, eles foram lá, novamente demitiram o cara, né, e aí, ok, né, foi a primeira, até aqui a autor aqui da matéria, o autor ou autora, não sei, falou que, né, que no caso do Nobuhiro Watsuki isso não aconteceu, né. Só que daí, olha só, vocês lembram aqui que eu falei do ActAge, né, desse caso aqui? Então, aconteceu a mesma coisa. Descobriram, depois da treta desse cara, descobriram que o cara do ActAge, do roteirista do ActAge, também tinha sido recontratado. E ele estava fazendo uma outra obra ali, né? Com um pseudônimo. É... Aqui eu não sei se tem o pseudônimo dele aqui, mas enfim, ele estava usando um novo nome e também estava trabalhando de volta na empresa. Então já pegaram, já para se livrar, também já, dessa vez já mandaram o cara embora. Ele estava com Miki, aqui o pseudônimo dele, Miki Yatsunami. E ele estava fazendo um mangá chamado Seisou no Shirishi. Só que nesse caso aqui, a desenhista da obra, ela foi avisada desde o começo e ela não ligou. Não deu trela e continuou trabalhando com o cara. Tá? A editora justificou que ele resolveu o caso com a justiça. Ah, tá tudo bem. Ele resolveu, então pode continuar aqui fazendo obras, entregando obras aqui pra juventude aqui. E aí tá, ele tá passando por orientação psicológica responsável, né, por avaliar se ele estava apto a voltar ao trabalho. E aí, depois disso, eles fizeram, né? Eu tava lendo mais cedo, né? Eu não vou botar aqui porque é bem extenso, mas eles fizeram lá uma justificativa, né? Aquele, né? Desculpa, né? Errei, fui moleque, né? Shogakukan, né? Pedindo perdão por tudo isso. Mas o estrago tá feito, né? Vários autores já retiraram suas obras desse catálogo, né? Então, até a premiação anual da editora, né, que dia 3 de março, né, foi adiada, então já era para ter acontecido, não aconteceu, né. E aqui, né, eu duvido que isso aconteça, né, aqui o autor da matéria está falando, a gente espera que o autor seja devidamente punido pela justiça do Japão, né, e a vítima receba amparo. Provavelmente vai pagar uma multa, tá? Provavelmente vai pagar uma multa e vai ficar por isso aí, tá? Tentar achar que isso vai mudar, porque não vai. Tá? Agora a gente vai entrar no porquê, né? Por que que essas coisas acontecem? E as pessoas falam muito, o japonês isso, o japonês aquilo, mas sem entender muitas vezes a cultura, as pessoas sabem falar, mas é que, isso é coincidência, ou não tem nada a ver. Eu vejo muita gente às vezes passando pano por gostar do Japão, gostar de mangá. Né? Eu sou uma pessoa que eu fui criado assim, numa cidade com colônia japonesa, então meus amigos todos eram quase descendentes japoneses. Joguei beisebol, joguei tênis de mesa, karatê quando era criança. Depois, mais velha, fiz kendo, kinjutsu. Tive banda de J-rock e tal. Então, eu tenho muita ligação com a cultura japonesa, mas sei lá, pra mim é impossível passar pano por qualquer coisa dessa daí. Eu acho um absurdo. Mas tem gente que insiste, né? Então, vamos entender. Eu peguei uma matéria aqui que eu achei bem interessante. Eu acho que ela é de 2017, já ela é um pouquinho antiguinha. Mas é que as coisas não mudaram tanto assim. Talvez agora estejam mudando, né? Já que os mangakas se indignaram, né? Então eu usei o tradutor aqui para facilitar para vocês. E não fala tiroteio escolar, né? Então, aqui essa jornalista, né, Ciaran Varley, ela fez uma matéria, né, sobre a questão da pena, né, no Japão, né? Então, tá, eu vou ler um pouquinho da matéria, eu vou lendo alguns trechos e a gente vai comentando, tá? Ok. Aviso, contém conteúdo que você pode considerar perturbador. Totalmente perturbador, né? Então, ela fala de uma rua de Tóquio, tá? Para quem jogou aquele jogo Yakuza Zero, ou acho que nos outros Yakuza deve ter também, tem lá essas meninas, tá? É, então, aqui na rua de Tóquio, eles sigam Beco JK, o beco das estudantes do japonês Yoshikosei. Aliás, assistam um anime chamado Yoshikosei Mudazukai, muito bom. Tem nada a ver com o tema que eu tô falando, mas assistam, esse anime é bom. Então tem as meninas lá em traje escolar que elas vendem seu tempo para os transeuntes, enquanto acompanham. Assim, tradução fica tudo zoado, né? Seus acompanhantes rondam ao fundo. Os caras ficam andando, aí eles escolhem as meninas, aí eles pagam essas meninas, elas estão com uniforme colegial, tá? E eles pagam essas meninas pra passear com elas e tudo mais, e aí eles que vão decidir o que vão fazer ou não, sabe? Vão passear, vão tomar um café, enfim, né? Alguns chegam a pagar para dormir no colo com uma delas. Olha só. E todo mundo sabe disso, isso acontece bastante.
Tá? No jogo ainda tem no Yakuza Zero tem uma missão que você tem que... as gurias, elas vendem calcinhas. Aí você tem que ir lá, porque o cara não pagou. Eu não lembro qual que é a treta, mas era uma treta assim, tá? O Japão também abriga 300 cafés de JK, Yoshikosei, né? Onde homens adultos pagam para passar tempo com garotas menores de idade. A idade do consentimento no Japão é 18 anos. Então, só que esses cafés são meninas de menos de 18 anos. Aí fala aqui do documentário da BBC, Stacey Dooley visita um café JK em Tóquio. Neste bar, 35 libras te dão direito a 40 minutos com a garota da sua escolha e bebida à vontade. Alguns cafés os homens também podem pagar por encontros a pé, enquanto com as garotas fora do café. O que acontece nesse tempo fica a critério das garotas e seus clientes. Aqui acho que a jornalista tirou foto com uma dessas gurias, né? Uma cliente mostra Stacey, Stacey é a jornalista, né? A sua garota favorita, uma jovem de 17 anos, longos cabelos castanhos e uma franja. Ele gosta dela porque ela sabe falar coisas obscenas. Então ela tem 17 anos, mas como ela fala safadeza, ok, ele gosta dela. Isso é muito comum em anime, tá? Comum em anime. A menina que tem a cara de inocente que fala safadeza. Isso faz muito sucesso entre esse tipo de público, né? Então, a outra cliente, outro cliente, né? Deve ser outro cliente, né? Porque da tradução deixou no feminino, não sei por qual razão. A diferença de idade pode ser um problema para algumas pessoas, mas no Japão talvez seja algo cultural. Nossa atitude é diferente. Ah, é diferente, gente. Nossa, que legal, né? Estima-se 5 mil estudantes do ensino médio trabalham nesses cafés ilegais, legais no Japão, né? É importante, diz isso, legais, eles são legais, tá? Até 2014, posse de pornografia infantil era legal no Japão. Ali mudou, mas a sexualização de menores continua. A gente tá vendo aí, né? Tá vendo, né? Chacueiro, que significa roupas eróticas, é um termo de pornografia leve, não envolve nudez, mas pode chegar muito perto e muitas vezes explicitamente sexual. E você se pergunta a um produtor da Chacueiro, que prefere permanecer anônimo, claro, né? Não é louco. Qual a idade das garotas das suas filmagens? Aí ele fala, aqui tá escrito minha filha mais nova, mas eu não acho que é... Eu não sei se é filha dele, tá ligado? Deixa eu ver a tradução aqui, que diz aqui. My youngest... então não é filha dele, tá? Não é filha do cara, mas enfim, a tradução botou como filha. A mais nova tem 6 anos, diz ele. Nós a filmamos de maiô. Olha, cara, que nojento, cara. É foda, tem que ter estômago. Brincando com alguns brinquedos. A mãe dela estava atrás da câmera, segurando seu brinquedo favorito para que ela ficasse de frente para a câmera. Ele ganha, ele ganha muito dinheiro filmando mais crianças do que meninas mais velhas. O DVD da menina de 6 anos lhe rendeu 4 milhões de ienes. Ou 25 milhões de ienes, ou 28 milhões de ienes dele. Ele não sabe ao certo. Enfim, dinheiro pra cacete. As meninas do ensino médio renderão cerca de 1 milhão de ienes. Ah, então, quanto mais jovem... Quando você se pergunta como ele se sentiria se alguém tivesse tirado... Deixa eu ver o que é. Se alguém tivesse tirado fotos da filha de 16 anos dele, do jeito que ele tirou foto da menina de 6 anos, ele para e pensa e diz... Ele obrigaria todos que fizeram isso a cometer suicídio. A pergunta, você está falando sério? Ele, sim. Interessante, né? Com as crianças dos outros, com os filhos dos outros, tudo bem, né? E hoje o Japão tá nessa onda conservadora, né? Elegeu lá a Trump lá deles lá, né? Mas isso aí não vai mudar, né? O Trump é um, né? É outro também, né? Então, né? Eu não acho que... Se ela é alinhada com o Trump, eu não acho que vai mudar muita coisa também, não. Desde que as fotos de Shakuiro não mostram genitais, nádegas ou peito nus da criança, elas são classificadas como... Não são classificadas como, né, pornografia infantil. Mas uma advogada de direitos humanos está tentando contestar essa definição. É óbvio que ela diz, né? Óbvio que é pornografia infantil. A posse de pornografia infantil se tornou ilegal no Japão em junho de 2014. Nos 12 meses entre julho de 2015 e julho de 2016, 37 casos foram encaminhados ao Ministério Público por posse desse material. No Reino Unido, teve mais de 5 mil prisões por posse de drogas, com 481 pessoas consideradas culpadas. Porque existe... Não tem posse de drogas... Eu acho que não é o caso, né? Eu acho que é por posse de... não é de drogas. A tradução tá errada. Por posse disso, né? De pornografia infantil. Não é drogas. Porque existe uma diferença tão grande. A legislação japonesa, quando encontra uma imagem abusiva, eles precisam identificar a criança, confirmar que ela é menor. Às vezes pela imagem você sabe que ela é menor, óbvio, né? E para poder proceder à investigação. A vítima tem que trazer
as denúncias, né? E as prisões são feitas somente com evidência contra a pessoa que cometeu, né? E tem que garantir com convicção que aquela pessoa cometeu, senão eles não vão prender. Uma das coisas que mais impressiona quando você chega no Japão é a obsessão deles por tudo que é fofo. Isso é muito comum, né? Tanto que lá nos anos 90, né, teve a invasão do moe no anime, né? Você tinha os animes dos anos 90, você tinha um personagem, tipo a Faye Valentine, você tinha, né, várias personagens, assim, femininas, mas não eram moe, né? Moe que é essa coisa fofinha, né? Do fofo. Que daí são personagens que às vezes o cara fala assim, mas ela tem 3.000 anos, né? Ela é uma elfa, ela tem tantos anos. Ela tem uma cara de criança de 8 anos, né? Esse é o moe, né? Nem sempre, não só relacionado com a idade, né? Que é a turma do Lolicon, né? Então, ela acredita que o problema vai muito além da porn, né? As vendas domésticas de quadrinhos do gênero ultrapassaram 2 bilhões de libras no Japão. Libra é mais caro que euro, então imagina, né? Então, tipo, uma libra é um pouco mais que um euro, o euro é mais que o dólar, então, puta, calcule, né? Lolicon, a abreviação do complexo Lolita, é o termo japonês para mangás e animes que apresentam imagens sexualmente explícitas de crianças. Não necessariamente, tá? Isso aqui tá meio errado, tá? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Pode envolver violência extrema, estupro e incesto. É que Lolicon também é um termo usado para apontar o sujeito que gosta de personagens assim em animes normais. Então você vai ter essas lolis em animes normais, assim, que não tem nada sexualmente explícito, nem nada, às vezes. No máximo vai ter uma piadinha ali, mas tem muito esses em animes normais, né? Lolis, né? Tá. Todas as quadrinhos desse tipo de imagem abusiva foram proibidas no Reino Unido. Sim, o Reino Unido tá pegando pesado com isso aí já tem algum tempo, mas é aquele negócio. É fácil, né? O cara consegue, né? Aí esse cara aqui é um editor aqui, eu não sei se é um editor ou é um mangaka, chamado Duncan Limitsu, né? Se opõe. Ele passou 20 anos, é um tradutor, traduzindo mangás japoneses. Se há uma criança prejudicada por um lado, a representação de uma criança sendo prejudicada. Existe diferença entre as duas coisas, diz ele. Ele discorda da ideia que esse tipo de material pode normalizar o abuso sexual de crianças no Japão. Mano, como não, cara? Bem, né? E ele ainda diz que o quadrinhos. Ele fala que os quadrinhos são tipo um mecanismo pra acalmar os caras, tá ligado? Pra eles não fazer coisas com criança de verdade. Eu já vi esse argumento é muito merda. Eu já vi muito esse argumento sendo usado por gente aí da pior espécie aí na internet, brasileira, inclusive. Aqui tem mais a coisa que ele fala aqui para fechar a matéria, né? Ele fala: o chefe da seção juvenil da Agência Nacional de Polícia do Japão afirma que os cafés não poderão mais ter meninas menores de 18 anos atendendo clientes. Eles vão pegar os meninos de 18, 19 anos com carinha de 16, 17, tá? É isso aí que vai acontecer e pronto. Com as leis em torno da Shakuira, os cafés JK e mangás sexualmente explícitos ainda são uma zona cinzenta. É preciso perguntar: o Japão está fechando os olhos para Pedro? Sim, está fechando os olhos para Pedro. E aí eu vou falar para vocês o que assunto incomoda os caras, tá ligado? Como esse assunto incomoda os caras. Então, depois toda essa treta da Shogakukan, toda essa história que aconteceu, aí essa semana, né, então tá rolando tudo isso tá rolando no mundo inteiro, né, tá todo mundo debatendo. Enfim, aqui a mídia especializada em mangá anime brasileira, ela é bem bunda, assim, não tá falando muito sobre isso, porque eles acham que se eles falar sobre isso, eles vão estar, digamos, prejudicando o produto deles, entendeu? Eu já tive 2 sites especializados em anime e mangá. E quando eu era acostumado a ler todos os sites, eu era obrigado a ver todos os sites para ver o que estavam diferenciando da gente, o que tinha de notícias e tal. Sempre que tem situações dessas assim, os caras tentam um lado mais suave da coisa, né? Até porque hoje em dia, com essa ascensão aí da EL e a direita e isso, o pessoal fica com medo de falar alguma coisa e aí olha aqui, cara. Olha a postura dos caras da indústria, tá? Esse cara aqui não é mangaka, não é editor, ele é um animador, tá? O Kuogesu. O cara falando da história da Shogakukan, né? Ele botaram uma imagem aqui de Kill la Kill, porque ele infelizmente trabalhou em Kill la Kill. Aliás, eu amo Kill la Kill. Ele fala assim: esperar que os artistas de mangá sejam figuras puras, imaculadas, sagradas, imaculadas. Nossa, o mundo realmente mudou. Cara, não, eu vou ter. Aí não de uma forma positiva. Detesto todos aqueles que na internet agem como se estivessem falando em nome das vítimas.
Mano, uma coisa é você falar em nome da vítima, outra coisa é você denunciar crime, né? Ele está incomodado que esses crimes estão vindo à tona. Ele tá incomodado que os coleguinhas dele, né, estão sendo expostos pelos crimes que eles estão cometendo. Então, e aí você vai ver, esse cara não é o único, tá? Tem muito mais gente na indústria que pensa assim. E acha ruim quem reclama. A culpa não é do cara que cometeu o crime. A culpa é das pessoas. Agora me diz uma coisa. Todo mundo sabe que mangaka é safado, porque você vê. Quem lê mangá já sabe. Mangaka é safado. É assim mesmo, eles são. Boa parte deles são. Mas uma coisa é o cara ser meio safado, assim, num nível assim, sabe, de tolerância, assim, num nível tolerável, por assim dizer, entendeu? O cara lidar bem com esse tipo de coisa. Mas esses caras não estão lidando bem com isso. Esses caras estão cometendo crime. E aí o cara falar que todo mundo tá, que as pessoas estão esperando que eles sejam figuras puras, imaculadas, sagradas. Ninguém tá esperando isso. Ninguém. Como o cara que faz um mangá infantil, ou sei lá, talvez. Tá, se falasse pra mim, Fugiu já faleceu, né? Os dois, né? Mas se fosse falar assim, o autor de Doraemon fez um negócio, eu ia ficar chocada, entendeu? Uma coisa infantil. Aí eu ia ficar chocado. Aí sim, porque, pô, um cara desse, você não vai esperar uma coisa dessa, né? Mas ninguém tá falando que, os caras têm que ser imaculados e perfeitos. Ninguém tá falando isso, entendeu? Então você vê o quanto o cara desvirtuou o negócio. A culpa não é. A culpa é de quem tá apontando os crimes dos caras, porque, segundo ele, essas pessoas estão esperando demais dos mangakas, né? Então a internet, o mundo mudou, mas não é de uma forma positiva. Enquanto tava lá as crianças, as pessoas sofrendo abuso, tava tudo bem, era positivo, né? Agora que não estão tolerando mais abuso, não, pô, que merda esse pessoal e fica aí esperando gente perfeita, né? Igual a turma lá do Pintou um Clima, né? Não, mas ele tá brincando, né? Então é isso, né? É o resultado de uma cultura que passa pano para esse tipo de situação. É uma cultura. Mas por que essa cultura é assim? Porque ela é muito machista, né? Ela é muito machista. E ela é muito machista. Obviamente, esse tipo de denúncia ela não vai fruir da mesma forma numa sociedade um pouco mais igualitária, né? Então a gente sabe que o Japão tem muitos casos, por exemplo, de assédio no trabalho, que agora estão criando umas novas leis, porque mulheres lá, elas vão ser assediadas no trabalho. Inclusive, uma mulher, se ela for numa reunião de negócios da empresa dela com uma outra empresa, é muito comum chefes pedirem para ela ir com uma roupa curta, alguma coisa assim, para usarem dela para conseguir fechar negócio, entende? Fechar negócio com outra empresa, tá? É isso. Bom, é, esse é o vídeo de hoje. É um assunto lá muito legal, né? Mas a gente vai falar. Então, eu queria pedir desculpa a vocês pela iluminação aqui. Não é nem minha lâmpada, o bocal onde vai a lâmpada queimou e aí não tem como trocar a lâmpada, não tem como melhorar isso. Eu só tenho um ring light e uma outra lâmpada atrás aqui. Então eu tô toda meio laranja, assim, meio esquisito, mas é o que dá pra fazer, tá? Quem quiser me ajudar, aí tem um. Opa, cadê? Aqui. Não, aqui tem um Pix, tá ligado? Quem quiser dar uma ajuda pro canal, quem sabe eu consigo chamar o eletricista para arrumar isso daí. E é isso. Obrigada. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, né? Quem puder, curte, escreve, né, compartilha, mostra para os amigos, exceto se o seu amigo for um daqueles caras que vai ficar me xingando no chat, né? Nos comentários. Aí não. Bem que eu delete e bano, mas é bem cansativo, né? E é isso, gente. Muito obrigada. E temos lives. Sim, temos lives toda sexta e toda segunda-feira, às 8h15, tá? Eu jogo jogos brasileiros, a gente vai conversando sobre vários assuntos. Eu vou tentando implantar o anarquismo das pessoas. Não, um pouquinho, mas eu converso sobre vários assuntos mesmo. Nem todo mundo que vem no meu canal é anarquista. Pensem que eu tô aqui para converter as pessoas. Eu não sou web comunista anarquista, versão anarquista. Mas eu converso sobre vários assuntos, falo de anarquismo, falo de geografia, geociências,
fala de vários assuntos que estão sendo debatidos, como esse aqui, né? Mas esse aqui, como é uma coisa muito específica, eu preferi trazer esse vídeo, né? Então, toda sexta e toda segunda-feira, às 8h15, no meu canal, tem live jogando joguinhos brasileiros, que são gostosos demais, recomendo muito. E é isso, gente. Muito obrigada, um abraço e tchau, tchau.